problema da inovação disruptiva. A gente acha que é a coisa mais fácil do mundo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Não existe nenhuma pessoa ou empresa que não lide com a inovação incremental. Não tem como. Você vai fazendo as coisas, vai melhorando, vai olhando para o que está acontecendo, vai aperfeiçoando, troca uma impressora de lugar, melhora a impressora, coloca um carro novo, coloca um outro modelo, procura alterar o designer da empresa, contratar uma pessoa diferente, né? Um determinado produto que você faz de um jeito, você vai fazer de outro. A inovação incremental é uma inovação que você tem uma base concreta para olhar. Você tem uma cadeira, você fala, essa cadeira pode ser feita de uma maneira diferente. Então já existe uma estrutura, já existe uma demanda, já existe uma oferta, tudo está estruturado e você então entrega para o cliente, entrega para qualquer pessoa uma coisa que já existe, já está estruturada. A inovação disruptiva não é assim que funciona. A inovação disruptiva, ela é um ponto futuro. A inovação disruptiva, ela vai atender uma demanda que não existe. Ela vai quebrar um determinado paradigma. Ela faz uma determinada mudança filosófica. O problema que a gente tem hoje é que todo mundo começa a falar de inovação no genérico. Vamos fazer inovação, inovação. Existem dois modelos de inovação, incremental, o disruptivo e o radical, alguma coisa no meio pouco definida. A incremental trabalha no mesmo paradigma, no mesmo modelo filosófico. É uma mudança superficial, trabalha com uma mudança de mentalidade superficial. A inovação disruptiva é uma mudança de paradigma, é uma mudança filosófica, é uma mudança que trabalha num determinado nível emocional. São duas coisas completamente diferentes. A inovação incremental, você conversando com as pessoas, fazendo um treinamento, fazendo uma palestra, muitas vezes você resolve o problema. Na inovação disruptiva, a coisa não é assim. Você tem uma tradição, você tem hábitos, você tem costumes, e as pessoas, aquilo está arraigado, está quase colado na identidade das pessoas. Então você precisa de um novo método, uma nova forma para promover essa mudança de mentalidade. O problema que a gente tem hoje é que o cenário, de maneira geral, o cenário da sociedade era um cenário incremental. Então, existiam organizações, determinados segmentos que promoviam a inovação disruptiva e obrigavam um determinado setor, uma determinada área, a promover a disrupção. E aí tudo bem, aquela área sofria aquilo, outras empresas tinham que fazer aquilo. É o caso aí de várias situações que você vai tendo, surgimento do automóvel, surgimento da máquina digital, surgimento de várias coisas que você obrigou as pessoas a fazer determinadas mudanças num determinado segmento. O que a gente está vivendo hoje é uma revolução cognitiva, uma revolução digital, uma mudança de mídia, um fenômeno raro que acontece muito poucas vezes no mundo, chegada da oralidade, chegada da escrita manuscrita, chegada da escrita impressa, chegada dos meios eletrônicos de massa, chegada do digital. São movimentos macro-históricos que alteram a placa-mãe da sociedade. É uma mudança, é um estremecimento das placas tectônicas da sociedade. E aí obriga todas as organizações, sem exceção, a promover mudanças do incremental para o disruptivo. E é o grande desafio do que o pessoal está chamando aí de transformação digital. Existe uma demanda por disrupção, existe uma demanda por mudanças radicais e as organizações não estão conseguindo se manter competitivas porque toda a estrutura, toda a base, todo o modelo de mudança, de treinamento, de capacitação, tudo foi montado para a inovação incremental e nós não temos fôlego, experiência para promover a inovação disruptiva em massa, em grande escala e rápida. Nós não temos isso. Então a gente precisa criar novas formas de se trabalhar com isso e é mais ou menos sobre isso que eu falo no meu livro Administração 3.0. Vou falar sobre isso agora. Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. Passei 11 anos estudando esse tema da transformação digital. 11 anos, debates intensos nas organizações com os meus alunos, nas pós-graduações aqui no Rio de Janeiro, alunos desde 20, 25, 30, 35, 40, de todas as idades, engenheiros, advogados, professores,
o pessoal todo discutindo como é que a gente pode sair, o pessoal das cidades, da educação, como é que a gente pode sair dessa sinuca de bico dentro do BNDES, dentro da Petrobras, dentro da Dataprev, dentro da Embrapa? Como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Como é que a gente consegue? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Inovação disruptiva, no que a gente está vivendo hoje, com velocidade, com rapidez, precisa de área separada. Para você promover a inovação disruptiva, você precisa de uma área separada. Não dá para trabalhar na mesma área. É impossível fazer isso. Alguns exemplos clássicos. A China, quando quis abraçar o capitalismo, área separada. Quando a Amazon quis criar o Kindle, que de certa forma dava uma derrubada nos livros da Amazon, criou uma área separada. A Lojas Americanas, quando quis entrar no mundo digital, americanas.com, né? A própria Globo, quando quis trabalhar com o digital, globo.com. Então, quer dizer, tudo isso mostra que você não pode fazer uma determinada mudança dentro de um determinado setor quando a mudança é muito grande. Por quê? Porque as pessoas resistem demais, os problemas acontecem, as pessoas começam a lutar, principalmente quando são duas culturas diferentes. Nós estamos vivendo hoje duas culturas diferentes. Sobre isso eu falo no meu livro. Mostro que a gente está introduzindo hoje uma macro mudança, a chegada de um novo modelo de administração. Tudo isso vai dentro de uma nova possibilidade. Então, a gente precisa estar preparado para esse novo cenário, para as empresas se manterem, e você como profissional, e as empresas se manterem competitivas. Então, eu estou lançando esse livro, fazendo palestras e workshops sobre esse tema, discutindo esse assunto com as pessoas e tentando ajudar um salto quântico na mentalidade, ajudando as empresas, as organizações, as pessoas a poder lidar com essa mudança, uma macro mudança, talvez a maior mudança administrativa da história do Sapiens, e as pessoas não estão entendendo. Fala-se transformação digital e eu sempre digo nas minhas palestras, no meu seminário, não é transformação digital, é transformação administrativa. Sai o gerente, entra a inteligência artificial, entra a curadoria, entra as plataformas, entra o consumidor, acompanhando a vida das pessoas que estão trabalhando, como é o caso do Uber, como é o caso do Mercado Livre, YouTube, Facebook, Google. Tudo isso é um novo modelo muito mais exponencial que está derrubando as atuais organizações. Então é isso aí. Fica ligado, acompanha o canal, assina a notificação, acompanha todo o processo, porque tem muita coisa aí para a gente discutir pela frente. É isso aí.